Capítulo 1431, Fusão Gravitacional, Parte 1. Kila era a coisa mais próxima de um verdadeiro mago que a humanidade já havia alcançado. Então ela calou a boca e ouviu, na esperança de encontrar uma pista que pudesse ajudá-la a despertar com segurança. O que você quer dizer com técnica de movimento? Agora que conhecemos a magia espiritual, podemos dobrar e voar mesmo na presença de matrizes de selamento elementar. Freya perguntou. De fato, mas eles também iriam expor vocês como despertos. A menos que vocês não deixem testemunhas, o reino consideraria vocês uma ameaça à segurança nacional e o conselho mataria todos vocês. Faluel respondeu. Fusão gravitacional, em vez disso, pode permitir que você alcance resultados surpreendentes que podem ser explicados graças à tradição e superstição humana. Muitos de vocês certamente já ouviram bobagens sobre se tornar um com sua arma ou sobre mestres marciais em pé em cima de um galho flutuando na superfície de um lago, correto? Todos assentiram. Todos os heróis das lendas eram conhecidos por feitos que todo aprendiz se esforçava para realizar até perceber que era uma missão tola. Agora, por favor, olhe para isso. Faluel jogou um punhado de folhas para o alto, usando-as como trampolins para pular tão alto que alcançou o teto de seu covil. Então, ela conjurou um lago de água na altura dos joelhos que ela atravessou molhando apenas as solas dos pés. Que porra é essa? Lee perguntou, tirando as palavras da mente de todos. Essa, meus aprendizes, é outra aplicação da fusão gravitacional, ela disse enquanto raspava a barba de Lee enquanto ele ainda estava desprevenido, reduzindo-a a uma barba por fazer. Eles são impressionantes e você pode escapar alegando ter alcançado a iluminação ou qualquer outra porcaria, já que eles não produzem nenhum efeito visível. As matrizes aparentemente funcionam em você e parece o resultado de um treinamento físico, e não mágico. Ainda assim, meu conselho é usar a fusão gravitacional de uma forma detectável o mínimo possível para evitar a tensão indesejada. A menos, é claro, que você seja o senhor herói aqui que poderia tirar um dragão da bunda sem ninguém piscar. Faluel riu enquanto apontava para Lit. Como isso funciona exatamente? Nalrond perguntou. Sou capaz de usar essa fusão desde que era criança, mas nunca desencadeou qualquer tipo de efeito relacionado à magia gravitacional. Caso contrário, minha aldeia teria sido extinta muito antes de Akala libertar Davin. É fácil de entender, mas difícil de executar. Pelo menos para aqueles como você que ainda não se tornaram mestres dos espíritos. Faluel respondeu. A magia de fusão consiste em ativar os elementos que compõem o seu corpo para obter suas propriedades. Mesmo quando você pode usar todos eles ao mesmo tempo, tudo que você obtém são 6 energias diferentes que correm paralelas umas às outras. Para obter o fusão gravitacional, eles devem convergir em uma única energia equilibrada que abrange todo o seu corpo, desde o nervo mais interno até o cabelo mais curto. Depois de fazer isso, você será capaz de se afetar com a magia gravitacional, mas cuidado! Muita ou pouca energia irá prejudicá-lo. Não use magia de fusão em outras pessoas. O que significa que o truque da escada de folhas não funcionaria, nem mesmo carregando uma sacola. A Ira disse. Comece com pequenas quantidades de energia e tente misturá-las. Qualquer pessoa capaz de usar magia gravitacional de nível 0 entende quando está fazendo certo. Enquanto todos os outros tentavam criar 6 pequenos fluxos elementares de igual poder e fazê-los harmonizar-se entre si, Kila usou seus melhores feitiços de diagnóstico em seus amigos para identificar os efeitos da magia de fusão e tentar entender como replicá-los. Droga, eu sei como usar a magia da gravidade, mas apenas afetando uma área específica ao meu redor e usando os elementos externos. Se ao menos eu tivesse uma ideia sobre que tipo de runas a magia de fusão usa, ela pensou enquanto usava sua excelente percepção de mana para sentir qualquer alteração nos corpos de suas irmãs. Depois de alguns minutos, Lit e Solo se levantaram, conseguindo chegar até a metade do lago que Faluel havia conjurado antes de mergulhar. Excelente! Como você conseguiu fazer isso tão rápido? A Ira perguntou. Não é grande coisa. Solos encolheu os ombros. É a mesma coisa que fizemos para aprender magia espiritual.
Já estamos acostumados a criar 6 fluxos elementares diferentes e fazê-los se fundir. O único problema foi adaptar o método para a magia de fusão. Você quer tentar com a escada de folhas? Não, obrigado. Lit disse. Ainda requer muito foco. Ou eu faço o fusão gravitacional funcionar ou olho para as malditas folhas. Se eu tentar fazer as duas coisas, cairei de bunda enquanto Solus desafiava o lago novamente. Lit emitiu uma centelha de força vital no fluxo de fusão gravitacional, transformando-o em fusão espiritual. Eu consegui, Solus. Ele gritou. Fusão espiritual existe. Não, Du. E daí? Faluel disse com uma zombaria. O que você quer dizer? Não é incrível? Incrível como? A fusão espiritual não pode machucar você e você não pode projetá-la fora do seu corpo, caso contrário, é apenas magia espiritual. Ela respondeu. Eu posso usá-lo para lançar magia dimensional, e fazer o quê? Deformar seu sangue e órgãos? Você consegue sobreviver sem eles. Faluel o interrompeu, destruindo com poucas palavras todos os seus sonhos de poder. Vou dizer isso de novo, você não pode projetá-los do lado de fora e você não é a única criatura em lugar capaz de usar chamas de origem. Além disso, todos os despertos conhecem magia espiritual e podem circulá-las em seu método complicado. E ninguém nunca encontrou uma maneira de usá-lo. Lit perguntou. Não, porque magia de fusão é exatamente o oposto de magia espiritual. Enquanto mana contém os 6 elementos mais sua força vital, magia de fusão é a habilidade de dividir mana em elementos únicos para que seja barato em termos de energia e fácil de usar. Ela respondeu. É por isso que todo o progresso que fiz quando criança se aplicou a todos os elementos. Lit deixou escapar surpreso. Foi porque a magia espiritual contém todas as suas runas, então praticar é o mesmo que praticar todas elas. Com essas palavras, algo clicou no cérebro de Kila. Enquanto Lit e Solus tentavam cruzar o lago e os outros tentavam obter fusão gravitacional, Kila usou sua varinha para extrair um único fio de mana de seu núcleo. Ela o moveu pelo corpo até chegar à mão, cortando o elo com a varinha antes que chegasse ao exterior. Ao mesmo tempo, ela usou o que aprendeu sobre magia espiritual para aprimorar o aspecto do fogo no fio de mana. Na pior das hipóteses, estou apenas perdendo tempo e mana, já que minha própria magia não pode me machucar. Na melhor das hipóteses, posso finalmente controlar a magia de fusão. Ela pensou. O tempo antes que o fio de mana alcançasse a varinha foi mais curto que um piscar de olhos, mas ela teve que cortar o elo e aprimorar um aspecto elemental antes que isso acontecesse. Além disso, magia espiritual consumiu muita mana, forçando Kila a pedir revigoramento a Faluel antes da marca de 1 hora. Logo, Lit e Solus já haviam conseguido cruzar o lago 10 em cada 10 vezes e estavam tentando o truque da escada de folhas enquanto os outros começavam a entender a técnica correta para conjurar a fusão gravitacional. Capítulo 1432, Fusão Gravitacional, Parte 2. No final da lição, Lit e Solus ainda não haviam saltado para a segunda folha com sucesso. Os outros tentaram e falharam várias vezes atravessar o lago, mas era apenas uma questão de tempo até que conseguissem. Quanto a Kila, o revigoramento não funcionou mais com ela. O suor encharcou seu corpo mais rápido do que as propriedades de autolimpeza de sua armadura caminhante das penas poderiam limpá-lo, deixando-a em um estado lamentável. Faluel teve que interromper à força o treinamento sem sentido de Kila antes que seu núcleo secasse. Só então a Hidra percebeu que o chão perto da mão direita de Kila estava coberto com mais poeira do que os feitiços de autolimpeza do covil permitiam. O que diabos você tem feito até agora? Faluel perguntou. Aprendi como manifestar o elemento fogo do fusão espiritual. Kila disse enquanto colocava uma pedra do tamanho de uma ervilha na palma da mão e a pulverizava com a força de seu aperto. Excelente trabalho, pessoal. Faluel disse enquanto encerrava a aula. Amanhã haverá uma aula especial para Fria, Solus, Lit e Morok. Todos os outros farão treinamento físico. Não podemos praticar magia de fusão de novo. Kila não precisava de mais treinamento corporal, não agora que finalmente encontrou uma maneira de aprender as runas de todos os tipos de fusão elementar.
O primeiro passo é usar a varinha para explorar o fusão espiritual para aprender as runas. O segundo passo será aprender como usá-los individualmente para conjurar magia de fusão em vez de desperdiçar tanta mana preciosa, ela pensou. Sem chance. Todos aqui precisam fortalecer seu núcleo de mana através de sua técnica de respiração. E isso só será possível quando seu corpo se tornar forte o suficiente para resistir a uma ruptura. Faluel respondeu. Além disso, como Morok tão gentilmente apontou, preciso perder um pouco de peso, então combinaremos negócios com prazer e irei acompanhá-lo em seu treino. Agora vá para casa e durma. Há tanto tempo em um dia. Antes de partirmos, tenho uma pergunta. Tista disse. Depois de ver o que aconteceu com meu irmão, o que você acha que acontecerá comigo quando eu chegar ao núcleo azul? Essa é uma pergunta muito interessante, Tista, mas não tenho certeza de como responder. O ressurgimento de uma linhagem adormecida é um fenômeno muito raro e, até agora, a sua seguiu as regras que você já conhece. Minha hipótese é que ou você será forçado a escolher entre uma das duas forças vitais ou seguirá o caminho de Lilith, porque é isso que acontece quando um híbrido bem-sucedido se transforma em uma nova espécie, Faluel disse. O que você quer dizer? Tista perguntou. Pense nisso. Faluel respondeu. Os híbridos normais nascem em uma situação semelhante à de Nalrond. Eles têm duas forças vitais que não se misturam e quanto mais um híbrido cresce, mais fortes as forças vitais se chocam até que uma delas tenha que ir. Nalrond é diferente porque por ter um segundo corpo e um segundo núcleo, cada força vital tem seu respectivo espaço, evitando que o conflito entre elas chegue a um ponto crítico. No caso de Lilith, em vez disso, as duas forças vitais trabalharam em sinergia desde o início para manter sob controle seu lado abominável. Sua segunda força vital não se manifestou até que ele alcançou o núcleo azul, quando seu corpo era forte o suficiente para suportá-lo. Então, as forças vitais começaram a se misturar à medida que o refinamento central progredia, fundindo-se no violeta em vez de em uma idade específica. O que significa que se o mesmo se aplicar a você, você ganhará uma segunda força vital no azul, e então ele se fundirá em violeta, não importa sua idade. A boa notícia é que você seria capaz de manter seu lado humano indefinidamente, desde que não refinasse um núcleo violeta. A má notícia é que no momento em que você ultrapassar o núcleo azul brilhante, você não será mais humano. Faluel disse. Obrigado. Tista fez uma profunda reverência à Hidra. Obrigado por quê? Acabei de lhe dizer que ou você terá que fazer uma escolha difícil quando chegar ao azul ou que não terá escolha alguma. Posso lidar com escolhas difíceis, mas não saber o que esperar estava me corroendo por dentro. Tista já havia decidido refinar o núcleo azul o mais rápido possível. A visão de Faluel lhe deu as informações que precisava para planejar com antecedência. Se minhas forças vitais funcionarem como as de um híbrido normal e eu tiver que escolher entre humano e vidmolingo, ficarei com o lado humano. Não tenho tempo para aprender a modelar e me adaptar a um novo corpo. Quem matou Larkstar não nos dará tempo. Ela pensou. Nalrond, você se importa de vir para minha casa depois do jantar? Lilith perguntou enquanto Faluel transportava Morok para o covil de seu mestre e o resto da classe para o portão do celeiro. Depende. Você vai tomar banho antes da minha chegada. O Rezar apertou o nariz. Feliz agora. Um aceno de mão de Lilith e um pulso de magia das trevas removeram o cheiro e a maior parte da sujeira. Nem perto disso. Se você quer minha companhia, você seguirá minhas regras. Enquanto eu estava fugindo, tive almiscar suficiente para o resto da vida. Agora, o único cheiro que gosto é o de sabonete. Nalrond disse. Tudo bem. Vejo você às 9 em ponto. Lilith verificou seu relógio, dando-lhes 2 horas inteiras para jantar e higiene pessoal. Você está tentando me irritar. Eu não tenho uma maldita armadura, muito menos um maldito relógio. O Rezar não gostou de ser a Cinderela do grupo. Até Morok teve acesso a todos os cristais encantados de metal e mana de que precisava, graças aos serviços que prestou a Jatar, o Drake. Tudo bem. Vou buscá-lo, então.
Já que você está jogando duro para conseguir, pelo menos use algo bonito. Lit riu, obtendo um dedo em troca. Lit passou o jantar entre o barulho dos talheres e silêncios constrangedores. Seu aniversário estava chegando e ele quase podia ouvir as perguntas que os membros de sua família queriam fazer, mas eles se mantiveram isolados para não ferir seus sentimentos. Foi um dos muitos motivos pelos quais Lit procurou a companhia de Nalrond pela primeira vez desde que se conheceram. Depois do jantar, Lit tomou um longo banho quente como não fazia há muito tempo, afastando a sujeira e as preocupações. Bem, o que estamos fazendo aqui exatamente? Nalrond perguntou enquanto estava no conforto da torre, sentado no que parecia ser um salão de clube cheio de sofás e garrafas de álcool. Normalmente não preciso de conselhos pessoais de ninguém, mas depois do meu rompimento com Camila, sinto necessidade de ter uma segunda opinião sobre o que fiz e sobre o que fazer a seguir. Lit respondeu. E você está me perguntando? Por que não Morok? Ou melhor ainda, protetor. Vocês dois se conhecem há muito tempo e ele é o mais feliz entre nós. Nalrond disse. Por favor. Morok é Morok. Eu não perguntaria nada a ele sobre relacionamentos, mesmo se fôssemos os dois últimos homens em Mogar. Quanto ao protetor, ele não tem experiência com rompimentos e seu relacionamento com Célia é incomum no melhor. Você, em vez disso, me disse que tinha uma vida normal em sua aldeia. Você estava prestes a se casar, o que torna nossa situação bastante semelhante. Lit disse. Exceto que minha noiva está morta enquanto a sua acabou de terminar com você. Nalrond disse com um grunhido. Lit ignorou seu comentário e mostrou a rezar seu último encontro com Camila e suas palavras de despedida por meio de um holograma. Continua no próximo vídeo.